lugares, cada um nos seus lugares. Em silêncio, olhando para frente, prestando atenção aqui. Presta. Cada um nos seus lugares. Cada um nos seus lugares. Cada um nos seus lugares. Está preparado para Rouba das coisas. Que? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre Moisés Maimônides, um filósofo e teólogo judaico que viveu na Idade Média entre os anos 1135 e 1204 depois de Cristo, ou seja, entre o século XII e o século XIII. Esse teólogo e filósofo judeu, ele vai dizer o seguinte: Deus não tem atributos, ou seja, nós só podemos dizer aquilo que Deus não é, jamais aquilo que Deus é. Por quê? Todo e qualquer atributo que atribuirmos a Deus estará limitando-o. E como Deus ele é ilimitado, nenhum atributo pode definir. Qualquer tentativa de definição de Deus é uma forma de diminuí-lo, de limitá-lo. E como Deus é ilimitado, não tem limites e também não tem uma definição. Então nós só podemos dizer aquilo que Deus não é. Depois Tomás de Aquino vai dizer que é possível dizer de Deus não só aquilo que não é, mas aquilo que ele pode ser, algo por analogia. Quando dizemos, por exemplo, que Deus vê tudo, não significa que Deus tem olhos. Isso é uma analogia. Significa que Deus percebe todas as coisas ao mesmo tempo. Como ele percebe? Não sabemos. Porque Deus é incompreensível para a mente humana. As nossas definições não podem compreendê-lo, não podem defini-lo nem limitá-lo. Então Deus não tem atributos. Isso está no campo da filosofia da religião do Maimônides. Ele vai introduzir o aristotelismo na filosofia de Aristóteles, na religião judaica, na teologia judaica. Atributos são acidentais ou essenciais. O que é um acidente? O que é um atributo acidental? Acidente é a aparência. E a aparência é aquilo que muda. A aparência do negrão, por exemplo, é um acidente. Meu pai sem querer. É acidental, porque ele é assim, ele pode mudar a aparência dele. Pode passar maquiagem? Pode. Ele pode tomar uma bomba anabolizante? Aqui é só uma régua, o pai tá ficando. Ele pode sofrer um acidente, perder os braços e as pernas? Aqui é só uma régua que vai ter que levar. Então a aparência é acidental. A aparência por quê? Porque ela muda. Ela pode mudar. Vai ter hospital. E em Deus nada muda. Por isso Deus não tem atributo acidental. Isso já era de comum acordo entre os pensadores religiosos, entre os teólogos. E Deus não teria características acidentais porque Deus não muda. Mas para Moisés Maimônides, Estou fazendo um chega. Então, para Moisés Maimônides, ele vai além. Assim como não há características ou atributos acidentais em Deus, também não há essenciais. Deus não tem uma essência. Porque a essência seria uma forma de definir a Deus. Deus não tem acaso, não tem acidente, Deus não muda. Atributos essenciais também não tem Deus. Porque eles definem e limitam. Por exemplo, quando nós dizemos que o ser humano é um animal racional,
A essência do ser humano seria a sua razão. Por quê? Porque é o que distingue o ser humano de todos os outros seres. Então a razão nos define, mas ao mesmo tempo nos limita. Porque definir é limitar. E Deus não tem limites. Deus é ilimitado. Deus é indefinível e ilimitado. Portanto, qualquer coisa que a gente falar sobre Deus jamais conseguirá alcançar o que Deus é. Deus é muito mais do que a gente pode imaginar, pensar, conhecer, compreender. Deus é sempre mais. Por isso, quando dizemos que Deus tem uma essência, isso é equivocado. Porque a essência é para definir as criaturas. Quando dizemos que Deus é um ser, nós estamos limitando. Ser só tem as criaturas. Deus é algo muito além, totalmente diferente do que nós podemos entender e compreender. Então não dá para falar de Deus só dizer o que Deus não é. Agora, dizer o que Deus é praticamente impossível. Porque isso está muito além da nossa capacidade, compreensão. Nós podemos falar com Deus segundo Tomás de Aquino por analogia, ou Moisés Maimonides por via negativa. Podemos dizer o que ele não é. E ele não é nada que se assemelha a qualquer coisa que há nesse mundo, nesse universo. Então, quando os intelectos contemplam a essência de Deus, sua apreensão torna-se incapacidade. Quando a gente tenta compreender a essência de Deus, ou entender o que Deus é, a gente se percebe incapaz e compreende o quanto é limitado a nossa inteligência. O Moisés Maimonides, ele escreveu a Torá Mishnah. É uma espécie de tradução a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, vocês sabem? Eu sei. Gênesis. O que você falou? 5 primeiros livros da Bíblia. Salmo. Não. Salmo é Gênesis. Gênesis. Qual que é a pergunta dele? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá para os judeus. Torá Mishnah foi uma completa reformulação da lei oral judaica e dos 5 primeiros livros resumidos que o Maimonides escreveu em hebraico simples, de modo que os jovens e os velhos pudessem entender as práticas. Entender o livro sagrado, mas entender Deus é impossível, porque Deus está muito além da nossa compreensão. Todo atributo que a gente atribui a Deus não pode definir, porque Deus é ilimitado, indefinível. Compreenderam o pensamento de Moisés?